Nessa de palavras cortadas, ainda tem aquelas palavras que ficam sem contorno, mas que são palavras de... Obrigado. Eu botei pra você. Tô tomando uma água. Tá na água? Então. Obrigada que sim, obrigada que não. Obrigada que não? Mas existem aquelas palavras ainda que são palavras de ordem, mas que ninguém sabe o que significam. Mas tem que usar, porque elas são sagradas. Democracia, liberdade, responsabilidade. Feminismo. Responsabilidade, não. Responsabilidade só no sentido que convém ali no momento, né? A liberdade com responsabilidade. Eu acho isso uma coisa extremamente vaga. Quem que determina qual é a responsabilidade? É o juiz? Se você faz uma crítica ao Alexandre de Moraes, ele te prende. Mas se você faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, chamando-o de genocida, ou jogando bola com a cabeça dele... aí você não acontece nada, quem que determina a responsabilidade? Você percebe que a liberdade de expressão ela pode sobrar. Por isso que você não pode criminalizar ofender. A ofensa, ela pode ofender, o humor negro, o humor de baixo calão, uma certa vulgaridade. O que você não pode é tolher a outra pessoa. Você não pode denegrir a imagem de outra pessoa, tirar o emprego de outra pessoa, você bater, agredir uma outra pessoa. Agora, a liberdade de expressão ela pode sobrar. O que não pode sobrar é esse instinto de segurança. Não precisa ser suprima, porque existe uma guerra fundamental entre segurança e liberdade desde o princípio dos tempos e sempre vai haver. Algum tipo de liberdade do instinto, você não pode transar com todas as mulheres que você quer, você não pode usar todas as substâncias que você quer, você não pode ser tudo o que você quer, você não pode trair as outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Eventualmente, você tem que estabelecer um tipo de regramento moral e, em última instância, uma lei para coibir seus instintos mais primários. Mas, eventualmente, quando você você usa esse artifício da civilização para censurar as pessoas no âmago da sua expressividade, o que acontece no Brasil, no momento em que você cria até inquéritos para criminalizar a linguagem, como estabelecer um crime tipificado de fake news. O que é fake news? É uma opinião, uma percepção de realidade que não pode ser adequada ao do judiciário? E para prender pessoas, o que é discurso de ódio? Se eu dizer que o ministro do STF ele não condiz com a dignidade do cargo, é um discurso de ódio? É um discurso de violência indignada contra alguém que não está fazendo jus ao seu cargo. E porque isso eu falo essa crítica pessoal, eu estou atacando a instituição. Esse ministro é a própria instituição. Que metonímia é essa? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fachin, o ministro Gilmar, eles não são a instituição, eles representam. E aí você vira uma ameaça, né? Aí você vira uma ameaça, você faz um ataque à instituição do judiciário, porque você diz que esse ministro está corrompendo exatamente o judiciário. Então você percebe essas nuances que são eliminadas pela linguagem com essas palavras de ordem. A defesa da democracia... Quando eu faço uma crítica a um juiz do Supremo, eu estou sendo extremamente democrático. Quando o povo sai no 7 de setembro para dizer que quer liberdade, a própria Rede Globo diz, pessoas estão querendo golpe, estão sendo antidemocráticas. Não, essas pessoas estão sendo democráticas. Aí quando um juiz se coloca, fala, olha, eles estão atacando a democracia porque o povo na rua, aos milhões de pessoas, estão criticando eu. Eu que sou o ministro que representa a democracia. Eu sou a representação do povo, é um mas delírio. O povo não quer. Você percebe o delírio? É o duplo pensar. A forma mais delirante, mais subversiva da própria realidade é isso. O Estado sou eu, a democracia sou eu, a liberdade sou eu. Se você me critica, eu te prendo. Assim, é surreal, é kafkiano. É o processo de Kafka que a gente está vivendo isso. Isso é uma loucura quando você comenta essas coisas. Eu estou me lembrando, só voltando um pouco no lance do humor. Eu assistia muito o Cacete Planeta, terça-feira à noite. Eu lembro que eu gostava pra caramba, assim. E eles batiam em todo mundo, assim. Tem gente que não gosta do humor, assim, mas eles batiam nos políticos, aquela coisa toda. E eu sei de uma entrevista dos Cacetas, depois que eles falaram que, após os governos petistas, foi ficando cada vez mais difícil deles fazerem aquele tipo de humor. Eu me lembro de um quadro, cara, não sei se você conhece, que eu achava do cacete, assim, era genial pra mim. Que era tipo era menos de 1 minuto o quadro. Era simplesmente o Hélio de la Penha, vestido bem, assim, sabe? Com a cartola e tal, de terno e tal. E ele chegava, assim, coisa de época. Ele chegava, prazer, chocolate. Mande meus cuidados e tal. Aí ele chegava, cumprimentar outra pessoa, prazer, tal. Mande os meus sentimentos lá, chocolate. Eu sou chocolate, não sei o quê, seu criado, pá. E aí aparecia lá, chocolate cumprimenta. Era só o Hélio de la Penha dando bom dia, tá ligado? Tipo, eu achava do cacete, assim, eu achava muito... Hoje em dia, não daria pra fazer. Não daria pra fazer Hoje nada. seria impossível fazer algo assim. Nada. E eles sabem que seria impossível, assim.
Então, pra você ver como é louco, cara, o mundo que a gente vive, assim, né? Eu fico às vezes eu fico pensando nessas coisas, é muito viajando, doido, cara. Não existe mais. Há anos atrás, pô, sei lá, tem o quê? 10 anos, mais ou menos. Fica parecendo muito, que faz... de maneira muito drástica. Parece que faz 100 anos. Não, mas aí a questão que se coloca é a seguinte, o humor brinca com estereótipos físicos desde o começo da humanidade. Um monte de piada com gay. Pô, o Chaplin é a personificação de um homem pobre, de um vagabundo, de um homem que se virava nas 10 lá. Ele seria cancelado hoje, porque ele estava ofendendo a população proletária, a pobreza, o Caco Antibes, do Miguel Falabella, porque ele falava mal de pobre. Um homem que era a personificação a Magda. de uma elite, estúpida, de uma elite arrogante, preconceituosa, que, na verdade, era uma crítica a essa elite, é confundido, olha o nível de burrice, é confundido como apologia a essa elite. O humor é isso, ele traça personagens, às vezes, monstruosos, caricatos, para estabelecer um princípio de crítica social ali também. Pode ser até que seja um humor invasivo. Pode ser que alguém possa chamar alguém de chocolate, grafite, mas realmente existe a intenção de ofender, de denegrir, de diminuir aquela pessoa pela etnia, por aquela brincadeira, como você faz uma brincadeira com um anão, com uma pessoa mais baixa, mais gorda, mais vesga, mais cabeçuda. Estabelecer um tipo de caricatura física não é necessariamente você estabelecer uma opressão sistêmica àquilo, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem algum tipo de deslize ético, de deslize de personalidade. O humor estabelece que dá graça. Eu trabalho aqui, eu sou carioca, todo mundo fica falando que vai roubar a carteira. Vou roubar alguma coisa. Eu só roubei uma caneta. Não existe. As pessoas têm que perceber o seguinte: não existe humor do bem. O humor sempre estabelece um princípio de um certo preconceito. Um preconceito, assim, de uma desconfiança, de um estereótipo da pessoa, de um comportamento de uma pessoa. E nesse perceber mútuo que todo mundo tem defeito, que todo mundo tem problema, que todo mundo é, de alguma forma, meio caricato, em alguma medida, você percebe exatamente uma comunhão das pessoas perceberem a fragilidade das pessoas, a fragilidade essencial do ser humano, que é passível de humor, que é passível de riso. Enfim. E é muito engraçado que é sempre unilateral. Por exemplo, uma vez eu expliquei essa questão do verbo denegrir da forma mais técnica possível, opondo claro a escuro. Aquela explicação bem óbvia. Nuvens escuras. Isso, exatamente. Minha consciência está escura, tá consciência preta por causa disso, que não tem nada a ver com a cor da pele de ninguém, enfim. Obscuridade. Contraposição de luz e sombra que precede até o próprio homem, né? E aí várias pessoas me mandaram assim, branco fazendo branquice. Olha que coisa engraçada. Não é contra-argumento, é simplesmente a questão que já está na cabeça. Mas o que eu quero dizer é, imagina se eu falasse preto fazendo pretice. Você era preso. Você tá entendendo? Eu era presa. Então, quer dizer, isso que essa pessoa fez foi um comentário... Branco fazendo branquice? Foi um comentário irônico, usando uma característica. Eu vou mandar fazer alguma... Eu olhei e falei... É mais ou menos... É a mesma premissa, entende? Você usa uma... Quando você coloca na periferia da linguagem, na periferia da expressão, uma coisa que não é a intenção, você cria exatamente a criminalização de tudo quanto há. O sujeito que fala criado mudo, você acha que está falando de um escravo, um criado que ficava... Pensando nisso. Não! Você acha que o Renato Aragão, quando falava alguma piada em relação à cor do Mussum, estava querendo exatamente humilhá-lo, crucificá-lo, remetê-lo ao período da escravidão? Não. Era uma brincadeira. Você pode até dizer é uma brincadeira de bom ou mau gosto, você pode reavaliar esse tipo de coisa. A pessoa tem direito de ser babaca, inclusive, né? Tem o direito de ser babaca, não tem o direito de ser criminosa. Fazer uma piada ruim. O problema é quando você expande o princípio de crime ao senso de humor, a arte, a qualquer tipo de expressão linguística. Aí todo mundo é criminoso. A mera crítica. A natureza humana é ambígua, é complexa. A gente é formado de um lado meio perverso, meio tosco, meio vulgar, meio medíocre, mas também sublime. O humor é exatamente essa percepção de que o sublime pode estar dentro desse princípio de canheço e perverso, de canalice, de justiça social, como fez um grande Charles Chaplin, por exemplo. Mas você tem que mostrar a canalice para isso. E hoje o politicamente correto percebe que mostrar a canalice, mostrar uma caricatura humana, quer seja sexual, quer seja física, de alguma forma, é fazer propaganda do crime. Você percebe essa inversão? Sim, perfeitamente. É exato. O Caco Antibes é um cara que fala mal de pobre, que odiava pobre, ou o Chico Anísio também, que fazia a mesma coisa com o Justo Veríssimo, que era um deputado que odiava pobre. O que você está fazendo ali? Você está fazendo uma crítica social a um tipo de opressão.
Não, você não tá fazendo apologia àquele cara que detestava a pobreza. Sim. É burrice, o politicamente correto é burro. Inclusive, tem se cancelado retroativamente um monte de obras clássicas. Por exemplo... Filmes da Disney. O Chico Buarque não canta mais, por pressão feminista, a música Com Açúcar com Afeto, que é linda demais. Maravilhosa. Com Açúcar com Afeto, Fiz seu doce predileto. Exato. Você pega uma canção como essa, e aí eu entro nessa questão que a gente falou também há pouco, da autocensura. Bizarro. Isso é triste. A canção do Chico, e o Chico é um grande compositor. Um grande letrista. Você pega uma canção dela, ele fala exatamente dessa possibilidade da mulher se colocar como objeto de afeto aceitar e sexual migalhas da mulher. Eventualmente, que é uma coisa que tem também da natureza sexual feminina. Se você falar disso, você é cancelado. Essa coisa realmente de um certo machismo atávico, de um homem que sai para passear, para gandaia, deixa a mulher. Retratado. E da mulher ser exatamente presa dessa prisão social de um machismo estrutural, ou também dela gostar de se estabelecer como objeto e de amor e de generosidade. A canção é toda ambígua, do começo ao fim. Mas a partir do momento que o feminismo diz que essa canção é uma música opressiva, sendo que é uma música que analisa uma conjuntura social, sexual e afetiva, humana, complexa, o Chico tolhe e obscurece a própria obra por ideologia. E se a prova de que alguém, por exemplo, um grande artista como o Chico, pode ser um grande artista e, ao mesmo tempo, um grande imbecil ideológico. É um cara que acredita a vida inteira no PT. E ele não exatamente contesta os próprios valores, as próprias crenças. Que é essa própria galerinha que está contra... Para não dizer que ele mentiu para si mesmo a vida inteira. Um homem que é um grande artista, que penetra nos segredos mais profundos da psique humana, da psique feminina, inclusive, tolhe a própria obra em nome da idiopatia que lhe é colocada hoje por essa esquerda identitária, que vê a opressão em rigorosamente tudo. Ou seja, quando o próprio artista, um grande artista, tolhe e censura a própria obra, é que a gente vê o grande mal que essa esquerda identitária está fazendo à sociedade e ao mundo ocidental, como a gente entende.